Isaías capítulo 40, a partir do verso 12. Falando a respeito de Deus, o texto diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forge correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Vamos orar. Bondoso Deus, a tua bondade tem nos acompanhado sempre. E sabemos, ó Pai, se chegamos até aqui, porque o Senhor, com a sua providência, nos sustentou. O Senhor conhece a cada um de nós que aqui está. O Senhor conhece os nossos sentimentos, a nossa vida diária. O Senhor conhece a nossa convivência contigo. E nós queremos pedir que, através desse texto da tua palavra, o Senhor venha a aperfeiçoar a nossa vida e a nossa dependência do Senhor. O Senhor, que é um Deus de promessa, é poderoso e garantidor de que tudo isso vai acontecer. Coloque essa verdade no nosso coração para que tenhamos esperança, sempre, que não abala e que se cumprirá no tempo que o Senhor tem determinado. Que seja isso para o nosso bem e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, do verso 1 ao verso 11, que nós começamos a estudar e vimos a semana passada, nós vimos um Deus dizendo, já no começo do texto, consolem o meu povo. Traga conforto, você que é o conforto, essa é a ideia. Dando a ideia de que é aquele que age de tal forma que haja consolo. É uma expressão que Deus traz a partir do profeta Isaías, que aponta para uma realidade do homem,
que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. O ser humano, por ser pecador, ele naturalmente, ele sofre consequências. E não podemos dizer que não somos pecadores, e a palavra de Deus diz que se alguém faz esse tipo de afirmação, já se tornou mentiroso. Nessa parte aqui, nós vemos Isaías trazendo uma palavra de consolo, baseado nas promessas de Deus. É aquela ideia daquele que chega mansamente e pode, por alguma razão própria, trazer palavras que tragam ânimo diante das promessas, que fala: olha, fique tranquilo porque vai acontecer isso, eu vou cuidar daquilo outro, aquilo não vai mais ter peso. E ele faz todas essas afirmações do verso 1 ao verso 11, mostrando as promessas de Deus para nós, para que nós tivéssemos esse consolo. Ele declarou nesses versos que o tempo da disciplina não ia continuar para sempre. O povo de Deus estava vivendo um momento de escravidão, eles eram escravos, eles foram levados cativos pelos babilônicos. E eles viviam momentos extremamente difíceis, longe da sua terra, do templo onde eles adoravam, daquele lugar onde Deus diz que ali abençoaria. E eles já estavam muito tempo ali. E havia uma sensação, pelo que o texto nos mostra, e o restante de Isaías, de que a sensação é: nós não vamos ter como sair dessa. Nós estamos aqui e temos que nos acostumar com isso. Mas Deus diz: não. Vocês estão nessa situação porque vocês cometeram pecados. Mas, diz Deus, isso não é definitivo. Ele diz também que a iniquidade que eles tinham e que Deus olhava e via, ele diz: a iniquidade de vocês foi perdoada. Uau! E ele diz: apesar de todas as coisas passarem, a palavra de Deus permanece para sempre, eternamente. E diante disso, o que nós vemos o texto dizer ou nos mostrar é que nós deveríamos olhar para Deus e dizermos um para o outro: aí está o teu Deus. Tipo, ele não foi embora, ele está pertinho. A situação de adversidade não significa que Deus te abandonou, mas por alguma razão ele tem um propósito e ele vai cuidar de você. Eis aí está o teu Deus. Essa foi a primeira parte, que mostra que a vida cristã ela é vivida pela promessa de Deus, não pela qualidade do nosso desempenho. Vida espiritual, onde eu tento produzir uma religiosidade baseado em mim mesmo, e não na graça de Deus e na dependência do poder de Deus, não funciona. Deus prometeu àquele povo: eu vou consolar vocês, eu vou restaurar vocês, eu vou perdoar vocês, eu vou pastorear vocês. O que ele disse também é que ele vai agir com poder. Ele não perdeu as rédeas, ele governa. E ele com justiça, ele vai cuidar de nós, mas também com muita ternura. Contudo, quando eu olho para essas promessas, por mais belas que elas sejam, elas levantam uma questão muito importante. Quem é o Deus que promete tudo isso? Ele pode cumprir. O povo, depois daqueles anos todos de cativeiro, alguns morreram no cativeiro, outros nasceram no cativeiro, e eles estão angustiados. A tendência é: puxa, será que nós estamos aqui há tanto tempo? Eu tenho que entender o seguinte, e isso vai ser o mais importante que nós vamos trabalhar aqui hoje, é que o consolo, a orientação sobre a nossa vida, só é verdadeiro esse consolo, se o Deus que oferece o consolo for capaz de aplicá-lo e sustentá-lo na nossa vida. Tem tantas pessoas que fazem promessas para a gente, você já deve ter sido frustrado um bocado de vez, já foi?
E aí você casa naquele dia lindo, maravilhoso, estrelinha no olho, tudo brilhante, a maquiagem mais linda, hoje até os homens fazem maquiagem, né? A maquiagem mais linda, aquela coisa toda, se for careca, passa um negócio para não brilhar, para as fotos ficarem, aí faz tanta coisa maravilhosa, lua de mel. E até chegar a esse ponto, você já fez várias declarações de amor e expressou várias intenções para com o outro, na qual você trata como uma promessa: eu farei isso. E de repente eu começo a conviver com aquela pessoa e parece que nem mesmo é a mesma pessoa no dia a dia. E aquelas coisas que haviam sido prometidas é como se não existissem. Isso é porque nós somos falhos. Nós não somos capazes de sustentar todas as coisas e expectativas daquilo que é plenamente correto e belo. Mas Deus é. E aqui está toda a diferença. Nós temos que entender que promessas só são confiáveis quando quem promete tem poder para cumprir. Isaías, ele chega e diz: olha para o alto, veja, para que você possa ver um Deus que faz promessas e traz confianças e que traz esperança. Diferente daquilo que você mesmo promete para você: eu jamais vou fazer isso, eu vou ser assim, assim, assim. E a hora que você vê, você está agindo de uma maneira totalmente diferente. Nem você é fiel consigo mesmo. Nós somos assim. E a ideia que nós temos que entender é que promessa sem confiança gera frustração. Mas as promessas de Deus, eu posso confiar, porque a minha garantia de que as coisas que o Senhor fala, é Ele quem vai cumprir. Mas como isso acontece? Como isso na prática é possível? É como se no texto agora Deus estivesse abrindo os olhos do povo para que eles vejam de novo Deus. Por que de novo? Porque eles já sabiam quem era Deus. Eles tinham seus cultos. No livro de Lamentações, no livro do Salmos 123, o texto diz que os que dominavam pediam para eles: canta os hinos de vocês lá da sua terra. Apesar de ser uma atitude onde eles estavam dizendo: canta, mas esse Deus, você não está fazendo nada, porque vocês estão aqui presos. Mas eles entendiam que eles eram verdadeiros, e que eles tinham um Deus, e que eles criam, e eles adoravam. Se no início, Isaías está mostrando que Deus tem algo para o seu coração com promessas, agora ele está corrigindo a visão do seu povo a respeito de Deus, porque as dificuldades estavam diminuindo neles a fé e a esperança, e a visão de Deus estava sendo corrompida com a dificuldade. É como se eu começasse a duvidar de quem Deus é, do poder que Ele tem, da misericórdia que Ele pode manifestar, do amor que é transformador, e de uma vida que nos traz esperança eterna. Então é exatamente assim que eu sugiro que a gente entre nesses versos a partir do capítulo 40, verso 12, para que nós possamos olhar para as promessas, mas olhar onde elas se fundamentam. E já lhe digo, em Deus. Quem é esse Deus? Eu poderia fazer uma entrevista, quem sabe poderia ter ficado lá na porta com um gravador. O próprio celular faz esse tipo de coisa. E eu poderia perguntar para você: quem é Deus para você? E certamente cada um de nós falaríamos coisas muito interessantes, mas a maioria das vezes, quem fala daquilo que está experimentando, mais do que aquilo que ele está vendo. Nós conhecemos muito de forma empírica, e não porque Deus está dizendo que Ele é assim. Mas nesse texto, nós vamos ver o empírico, a experiência, mas nós vamos ver as afirmações que Deus faz a respeito dele mesmo, e nós vamos ver que essas coisas, elas batem. O que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é, e Ele nos ama. O que Ele promete, Ele cumpre.
porque Ele é, e Ele faz acontecer. Primeira coisa que a gente vê aqui no texto, verso 12 até o verso 17, é que Deus é incomparável na criação. Ontem eu vi uma matéria, e eu li a matéria toda, de um cientista que chegou à conclusão, e ele é um cientista muito famoso, e ele chegou a uma conclusão de que o universo só tem uma explicação. Foi tudo muito bem planejado e executado. Eu falei, mas que maravilha, eu já sabia disso. Eu já sabia, a Escritura já me disse isso. Foi um projeto de Deus e foi executado de maneira perfeita por Deus. Mas é exatamente isso que acontece com o ser humano. Naquela época também foi assim. Olha só o que diz o texto no verso 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Olha, ele pegou a água dos oceanos, e toda a água que existe nesse planeta, e ele sabe quantas medidas da concha da sua mão existem no mundo de água, doce, salgada, que fica dentro da terra, naqueles aquíferos. Essa coisa toda, ele está dizendo, Deus fez isso. Ele é alguém que tomou a medida dos céus, do universo, com a medida do seu palmo. E ele tem condição de fazer essa conta, porque ele é maravilhoso. Um dia meu pai compartilhou uma experiência dele, eu achei muito interessante. Ele trabalhava como chefe de funcionários, eram muitos, e ele tinha que deliberar e fazer coisas bem complexas. Ele tinha acima dele os engenheiros, e os engenheiros quiseram testá-lo. E aí pediram para ele, você tem um tempo, X hora, para você nos falar quantas voltas uma roda de locomotiva dá de tal cidade até Araguari. Para que isso? Para que isso? Como ele tem uma cabecinha privilegiada, e sempre teve nessa área, ele fez as contas, chegou lá e disse, é isso aqui. Às vezes a gente consegue, com a matemática e com tudo, chegar a algumas conclusões de metro, de medida. Mas aqui o texto diz que tudo foi criado e medido e colocado nas distâncias certas pelo Senhor. É essa a ideia. Quando nós olhamos para o versículo 9, o texto diz, eis o vosso Deus. Depois no verso de número 11, diz que esse Deus, Ele apacentará o seu rebanho como um pastor. Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que conhece a quantidade de água que existe no universo, medida em conchas da mão. Esse é aquele que sabe qual é o tamanho do universo, porque Ele o fez. Ele que deu o tamanho, Ele que deu a dimensão, é Ele que colocou todas as coisas de forma organizada. Por que o autor está dizendo isso? O objetivo aqui é encorajar esses irmãos exilados na Babilônia a confiar em Deus para o seu livramento. E mais do que isso, o objetivo era manter aquele povo, que era perseguido por causa da fé, a manterem a sua fé no Senhor. Então era livrá-los, mas também manter a fé que havia ali dentro do seu coração. E isso só poderia acontecer se eles rejeitassem os deuses daquele povo, a idolatria daquele povo, as adorações daquele povo, a pressão que havia para que eles vivessem a favor desses ídolos. E o argumento é, você deve fazer isso, e só vai fazer isso, se você entender que Deus é incomparável. Ninguém pode fazer o que Ele fez na criação. Esse é um bom argumento. Só que o texto não fala sobre isso.
o texto fala do poder de Deus. E diz que não existe nada que limita o poder de Deus. Sabe quando você está diante de uma situação e você fala assim, só Deus. Já falou isso para você? Para alguém? Ai, só se Deus fizer alguma coisa, porque não tem mais jeito. Você já cansou diante de uma situação difícil que te oprime, que te magoa, que te deixa coração pesado? E você diz, puxa, eu não vejo solução, eu já tentei de tudo. E você diz, será que Deus poderia? O que o autor vai mostrar é exatamente isso. Olha, mesmo que exista uma duvidazinha no seu coração, Deus não se enquadra dentro da sua dúvida. Deus não é aquilo que você pensa a respeito dele. E muitas vezes nós pensamos errado a respeito de Deus. Deus não se molda àquilo que eu acho que Ele é, mas Ele faz o meu entendimento ser moldado por aquilo que Ele revela que Ele é. E isso Ele faz na Escritura. Para eu conhecer o Senhor, eu tenho que ver o que Deus fala a respeito disso. E qual a consequência? Nesse verso 12, olha só, quem na concha? Depois ele diz, quem recolheu o pó? E depois, quem pesou os montes e as colinas numa balança? Quem? 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 A resposta é única. São perguntas retóricas que determinam a resposta. E a resposta aqui é Deus. O poder de Deus tem um alcance pleno. Não existe nada que fica à parte. Deus vai até aqui e agora depende de você. Existe uma frase que às vezes a gente ouve, e algumas vezes provavelmente você tenha dito, a frase é, faz a sua parte que Deus faz a sua. Já ouviram isso? Não, né? Ou já? Eu creio que já. E esse texto está em Milton, capítulo 10, verso 3. É invenção humana. Em momento algum a Escritura diz que eu faço uma parte e Deus faz outra. Em toda a Escritura é dito que Deus faz e Ele me habilita para realizar. Tudo vem de Deus. Até a habilidade que eu posso ter. O poder de Deus, Ele está sobre mim e sobre as habilidades que Ele me dá. O poder de Deus tem um alcance muito maior do que aquilo que a gente imagina. Como é bom descansar em Deus. Senhor, o Senhor fez promessas, eu estou esperando, eu estou aguardando, eu quero ter paz, me ajude nisso. Olha o globo celeste, esse que nós vivemos. E se você fizer isso, e quando nós olhamos, nós nos surpreendemos com a extensão de tudo. Mas o grande Deus mede os céus. O objetivo aqui é de me levar a observar tudo aquilo que Deus fez no mundo terrestre, no mundo aquático, que é muito maior do que o terrestre. E Ele toma tudo isso e diz, é Deus. A ideia no original é que Ele pega a terra como se você estivesse fazendo assim com os 3 dedos, e o dedão vai pegar alguma coisa. Você já comeu alguma coisa? Lá na minha família a gente aprendeu a comer banana com paçoca de amendoim. Não sei se vocês gostam, nem sei se você já experimentou isso, mas é fantástico. Eu aprendi desde pequeno, era aquele tachão de farofa, né? Não é farofa, é paçoca, né? De amendoim, e você pegava, tinha aquele imenso cacho de banana ali, a gente pegava a banana e ia comendo. E quando não era, era assim. Ó. A ideia do texto é que Deus mediu toda a terra assim, em porções. Cada vez dificultando mais. Além desse Deus ter um poder por ter criado assim, e por isso Ele sabe todas as dimensões, a força de Deus também é grande. É imensa. Ele pode, diz o texto, mover montanhas. E Ele moveu montanhas e colinas. E colocou-as facilmente numa balança.
É essa a ideia. A figura aqui é aquele que mede tudo e depois Deus põe no lugar base para que depois tudo ficasse ali ao redor. Mas tudo isso é equilibrado com a mão de Deus. Puxa, isso tem a ver com poder. Nada é maior do que Deus. E aqui o objeto de comparação é, Ele foi quem criou todas as coisas, e você pode ver o poder disso tudo ali nas coisas criadas. Eu sou fascinado com vídeos que mostram o fundo do mar. É uma das coisas mais belas que tem, são aquelas imagens vivas, cheias de cor, e aquelas coisas maravilhosas, e aqueles seres totalmente diferentes. E há pouco tempo eu vi uma imagem tomada no bastante fundo, e eles tinham que jogar luz, porque não chegava a luz. E apareceu aqueles peixes esquisitíssimos. Deus criou tudo isso. 1/3 da terra é terra. 2/3 é água. Uau! Deus criou tudo isso. E Ele mantém tudo isso desse jeito, com a força dEle. O autor de Hebreus, ele diz que Deus é aquele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Puf, haja e ouve. E depois ele diz, é aquele que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, hoje, se vivemos num mundo organizado, coerente nas suas reações e tudo mais, é porque Deus fez assim, colocou regras e ainda faz com que todas as coisas aconteçam como Ele quer. Eu tenho a quantidade de ar que eu preciso, eu tenho a quantidade de luz necessária, e eu planto e colho. Eu estou falando mas não planto e não colho, mas alguém planta e colhe? Alguém que se preocupa com o fato de Deus fazer tudo isso funcionar muito bem. A proporção da água foi Deus que pôs. A proporção da terra foi Deus quem pôs. E todas as criaturas, e eu estou nessa, foram feitos e estão sendo sustentados pelo Senhor. Se hoje eu estou aqui, porque a graça de Deus me sustentou. E o amor dele me trouxe para adorá-lo. Ele moveu o meu coração. Qual a aplicação dessa primeira parte que a gente poderia fazer? Isaías, ele está querendo fazer a nós que lemos, que ouvimos, algo bem essencial. O que é? Aquilo que parece imenso, grande, demais, que eu não tenho nem como pensar em tudo, é pequeno para Deus. As nações que assustavam Israel, a Babilônia, os impérios daquela época, os assírios logo depois, os grandes exércitos, são chamados no verso 15 desse texto como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Deus está dizendo, olha, vocês estão sofrendo, esses que estão te oprimindo, eles para mim são um pingo de água que cai do balde, só um pingo, e um grãozinho do pó que você pode pôr numa balança. Creia em Deus. Você quer uma razão? Olhe para a criação. Nós dependemos desse Deus que fez todas as coisas, inclusive eu e você, e é o Deus que dá ordem a tudo isso todo santo dia. O cuidado de Deus não falha, porque o mundo não é grande demais para Ele. Se no verso 1 ao verso 11 nós vimos promessas, a partir de agora Ele está dizendo, promessas feitas por um Deus incomparável, poderoso, grande, e que faz todas as coisas acontecerem para o bem daqueles que Ele ama, diz as Sagradas Escrituras. Cuidado, queridos, porque o medo, qualquer que seja, o medo, quando superestimado, quando eu valorizo ele demais,
eu faço com que a criação e o próprio Criador fiquem subestimados. Aquilo que te causa medo é muito menor daquilo que Deus é e do poder que Ele tem. E isso tem que trazer para mim uma garantia, e isso vai trazer para mim depois esperança. Segunda coisa que o texto nos mostra. Vamos lá? Verso 13 e verso 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Ei, quem é o conselheiro? Quem é aquele que ensina? É professor. Quem é aquele que você entende que Deus se aconselhou para que ele tivesse compreensão e transmitisse isso para você também? O que o texto está fazendo, novamente, são perguntas retóricas que apontam para Deus. Sempre é Deus. E aqui a ênfase é a sabedoria. É aquele que tem o conhecimento e a capacidade de usar o seu conhecimento de forma plena. Quando eu uso o meu conhecimento de maneira certa, correta, eu produzo frutos grandiosos. Isso é ser sábio, porque eu posso ter conhecimento, mas não ter sabedoria. Deus conhece todas as coisas por uma razão. Ele é criador de todas as coisas. Ninguém precisa chegar para Deus e dizer: olha, eu quero te dizer que aconteceu isso. Ele diz para você: eu sei. Olha, nós fizemos uns estudos com o microscópio e o microscópio mostrou que você... Ele diz: eu sei. Eu sei porque eu criei todas as coisas, eu conheço cada partículazinha, eu sei dos átomos que existem ali, eu conheço as células. Aquilo que você olha e descobre, ele já conhece tudo, porque ele tanto fez, e ao fazer, traz para ele o conhecimento de tudo, como ele organiza com a sua sabedoria, fazendo com que a sua vontade se cumpra. E a Escritura diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, o que Isaías está fazendo aqui nesses 2 versos? Ele está confrontando uma tentativa sutil de pensar que Deus precisa de explicação para fazer alguma coisa. Deus, na minha oração, eu vou explicar, porque se o senhor não souber, de repente o senhor não vai trazer orientação e nem vai poder intervir nisso. Você pode até falar, mas você está falando aquilo que Deus conhece. Então, ao conversar com Deus, não trata-o como alguém que está alheio às circunstâncias. Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu vi o senhor chegando, e como eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Deus sabia disso. Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore, né, Adão? Claro, comi. A mulher que o Senhor me deu e eu comi. Tá certo. Mas você comeu, né? Você pecou. Você deixou isso destruir aquilo que era o pacto básico da minha existência contigo. Era isso que Deus estava dizendo. O que Isaías está nos mostrando? Que existe uma tentação nossa de pensar que Deus precisa de explicação. Ele não precisa. Ou achar que Deus deve justificativas para você. Deus, por que o Senhor fez isso ou deixou de fazer aquilo? Ei, você não tem esse direito. Não é o oleiro que pergunta, não é o vaso que pergunta para o oleiro e fala para o oleiro o que ele tem que fazer. É o oleiro que dá forma ao barro e dá função para aquela peça que ele constrói. Essa é a ideia. Nós somos o barro, o oleiro é o Senhor. A sabedoria de Deus, ela não pode ser medida. Ela é plena. Não existe ser capaz de orientar ou informar a Deus, como diz aí no texto. Ninguém pode realizar ou
contribuir com as ações de Deus. Assim como ninguém pode sugerir algo a Deus que já não tenha sido considerado por Deus. Deus considera todas as coisas, mas o que é perfeito é que Ele faz acontecer. E o que o texto está dizendo a respeito desse Deus que age com o seu Espírito, diz, pelo seu Espírito Ele fez o mundo. Ele é o Criador, mas Ele fez isso com sabedoria. E aí o cientista contemporâneo diz, toda a criação foi planejada cuidadosamente e executada. É o que Deus sempre diz para nós. No livro de Neemias, no capítulo 9, verso 6, a Escritura diz, só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles, tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele fez todas as coisas e tudo isso tem uma função, adorar a Deus. E a minha vida está nisso também. Quando eu olho para a sabedoria de Deus e percebo que Ele na sua sabedoria, mas também ajuntada ao seu amor e misericórdia, Ele olha para mim, pecador, e diz, como nos versos anteriores de Isaías 40, a tua iniquidade foi perdoada. Eu digo, Senhor, eu não entendo. Por que o Senhor me perdoou? E Ele diz, porque eu quis perdoar. Eu resolvi te amar. O que Deus está querendo fazer com aquele povo é levá-los a não perderem a fé em meio àquela tribulação toda que eles passavam. A desviar os olhos de Deus para olhar para outros, entre aspas, deuses com letra minúscula. Deus é sábio, Ele não precisa se consultar com ninguém. No livro de Esther, no capítulo 1, no verso 3, diz, então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei. Eu direi, normalmente quem regia naquela época, ele tinha conselheiros. E ele ia sempre diante desses para saber o que ele fazia. Aí o texto bíblico diz, Deus não tem conselheiro. Qual a conclusão que nós chegamos disso tudo? Que Deus não precisa aprender, Ele conhece tudo. Deus não reage erroneamente, confie nele. E Deus não improvisa. Ah, não deu certo, vou fazer diferente. Deus não erra, Ele é infalível. Nossa segurança de que as promessas vão se cumprir está em um Deus que compreende todas as coisas. Não nós. A minha segurança não está na minha habilidade de discernir todas as coisas. A minha confiança está na fé e confiança em quem entende tudo. E quem entende tudo é Deus. Por que eu devo ter segurança nas promessas que Deus trouxe? Porque Ele é poderoso. Porque Ele é infinito em sua força. Ele é incomparável. E nós podemos ver isso na criação. Mas também nós confiamos no Senhor porque Ele é sábio. E Ele faz todas as coisas perfeitas, apesar das nossas imperfeições. Tem mais. Olha para o texto no verso 18 ao verso 20. O texto vai trazer agora algumas informações que são muito importantes, que às vezes geram algumas dores na alma. Mas diz assim o verso 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Queridos, de novo, perguntas retóricas. Com quem vocês querem comparar a Deus? Vai aí, traz aí, põe aqui, nós vamos fazer algum Deus e vamos comparar ele com Deus. Aí ele diz, qualquer outro Deus, que não sendo o verdadeiro Deus,
é só uma imagem, uma figura, uma escultura, alguma coisa que leva a pessoa a sugerir alguns detalhes que ele acha pleno, perfeito, e colocado naquilo, e diante disso se curva. E aí o texto é muito claro, com que imagem? Essa imagem é a mesma palavra dos 10 mandamentos, não façam imagens de escultura e nem as adore. Isso faz parte dos 10 mandamentos. É muito interessante porque Deus estava chamando a atenção para um povo. Deixa eu explicar. Eles estavam no meio dos babilônicos. Eles estavam sofrendo agora a Síria. Eles sofriam a angústia de um rei que queria ser adorado como um Deus. E agora, o que acontece? Eles estão ali como escravos, e tudo que aquele povo fazia, em todo lugar que eles iam para dominar, eles iam em guerra e traziam mais escravo e mais riqueza. Eles venciam todo mundo. E aí começou a passar na cabeça daqueles que eram o povo de Deus. Esse povo que fica adorando a imagens que eles constroem, e esses deuses têm dado para eles vitórias, e o nosso Deus? Deixando a gente aqui há tanto tempo padecendo dessa forma. Afinal de contas, Deus, o Senhor não é Deus? E alguns começaram a se envolver com esses cultos que eram chamados por Deus de cultos pagãos. Essa dúvida, onde você começa a olhar alguém que é indigno, impuro, e você tem uma vida cristã, sadia. Você lê a Escritura, você ora, você ouve coisas a respeito de uma boa exposição da Escritura, você é zeloso no seu comportamento cristão, e você vê o ímpio prosperando, e ele fazendo, e ele destruindo, e tirando riqueza daqueles que são mais pobres, e aí você começa a se angustiar. É só ler o Salmo 73 conta isso. Asaf era um homem que trabalhava no templo, gastou a sua vida inteira no serviço do Senhor, e ele via que ele não tinha riquezas, ele não tinha tantas coisas assim. Mas ele tinha o privilégio de conduzir o culto que era feito na casa do Senhor. Ele não entendia qual era a riqueza que estava sendo dado a ele. E ele começou a olhar para os ímpios, a expressão lá bíblica, que ele olha para eles, eles são gordos, sadios, rosto todo corado, eles comem e se lambuzam, o seu colar chama violência, e eles são violentos contra aqueles que são menores deles, e assim eles vão ganhando, e Asaf entra numa espiral, e dizendo, mas não é possível, eu fui fiel a Deus. E aí, diz o texto que ele entra no santo do santo, ele entra no santo lugar, dentro do templo. E quando ele está ali no templo, ele diz, eu atinei, eu entendi que o meu pensamento estava errado. Eu atinei, e Deus abriu os meus olhos para mostrar para onde essas pessoas vão, e para onde aquele que teme ao Senhor vai. Você tem uma riqueza muito maior, e é maior do que tudo aquilo que você tem aqui. Essa riqueza é dada na intimidade eterna com Deus, oferecida pelo próprio Deus para todo aquele que nele crê. Essa é a riqueza. Eles podiam estar angustiados e dizendo, esses assírios, babilônicos, fazendo e acontecendo, e o que está acontecendo comigo? Havia zombaria também. Eles mesmos, aqueles que trouxeram eles por cárcere, começaram a zombar deles. Onde está o Deus de vocês? Olha só o que diz Lamentações, capítulo 2, verso 15. Lamentações 2, 15. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam,
Essa cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Isso é zombaria. Está dizendo para eles: ei, vocês não tinham lugar onde Deus vinha? Era o melhor lugar do mundo, era a perfeição por causa de Deus que tornou-a formosa. Ei, diz o texto, eles vaiavam, eles batiam palma para chamar atenção e para zombar. Isso tudo porque eles eram um povo de Deus, eles criam em Deus e eles obedeciam ao Senhor. Todos os que criam e creem num Deus diferente de Deus, que se revela nas Sagradas Escrituras, estão presos aos seus próprios pensamentos, imaginações e invenções. Se você criou um Deus para você crer, saiba que o Deus verdadeiro, Ele é conhecido aqui na Escritura. Ele se mostra a nós. É Ele que convence o nosso coração. É Ele que traz alegria na minha comunhão com Ele. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de comunhão com Cristo. Mas quando você cria um Deus para você, ou você usa coisas como Deus para você, são ídolos feitos por homens. O versículo 19 associa a beleza do ídolo à arte humana e à riqueza material. Olha, alguns pegam madeira, depois põem ouro e prata e põem argolas. Outros não têm dinheiro para o ouro e prata, ele acha uma madeira daquelas bem resistentes e faz para que ela fique para sempre. Mas eles têm que pôr alguns contrapesos para que essa estátua permaneça de pé, porque elas nem de pé ficam sozinhas. Essa é a ideia do texto. O verso 19 começa e o verso 20 termina com a referência ao artesão. Algo que é humano e não é divino. Uma invenção dos homens. Deus não é uma invenção dos homens. Mas os homens ficam criando deuses. E fazendo tudo aquilo que é necessário para que eles adorem a esses deuses. E Deus está dizendo para Israel: Israel, vocês têm Deus. Não caia nessa armadilha porque vocês estão passando por momentos difíceis. Eu estou aí. Eis que Deus está aqui. Olhando tudo isso aqui, irmãos, uma coisa que ficou muito clara para mim é que Isaías, ele não está ridicularizando ídolos apenas porque eles são falsos. Eram falsos. Ele ridiculariza sim porque são falsos. Mas o que mais pesava aqui é porque eles revelam o coração humano. Quando eu tenho alguma coisa como minha segurança que não é Deus, eu estou fazendo daquilo um ídolo. Pode ser a riqueza. Pode ser um homem, uma mulher. Pode ser a minha prosperidade. Pode ser muitas coisas. É um ídolo, conhecido como ídolo do coração. Se você quiser ouvir sobre isso, tem uma sequência de mensagens feitas por mim e pelo pastor Jair sobre ídolos do coração. São coisas que o homem coloca esperança sobre. E isso é coração humano que está distante e não percebe o verdadeiro Deus. Porque a idolatria é você reduzir Deus ao tamanho do meu medo. Idolatria é criar algo que eu posso controlar. Eu falo, eu mando, eu determino, eu espero. Então, concluindo sobre isso, todo ídolo, ele nasce do desejo de segurança fora de Deus. E terminando. Deus reina. Deus reina. Ele reina sobre tudo, sobre a sua vida também, sobre a sua casa. Deus reina sobre a igreja, o mundo. Deus reina sobre os políticos. Deus reina sobre tudo. Sobre os poderes humanos e não humanos. Sobre o cosmos.
E é isso que é dito do verso 21 ao verso 26. Será que vocês não sabem? Diz o verso 21. Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? O que o texto está dizendo é, será que vocês não sabem? Qual foi a primeira vez que viu falar de Deus? Ouviu falar de Deus? Provável que muitos de nós não sabemos responder essa pergunta. Mas normalmente no país como o nosso, é bem cedo. É bem cedo. Se Deus quiser, a gente aprende muito rápido. A gente ouve o tempo inteiro. Quem é Deus? A gente ouviu há muito tempo. Só que quando o texto está dizendo, vocês ouviram desde a fundação do mundo, desde que você nasceu. A ideia aqui é essa. Você tem ouvido a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito do Salvador. E num país como o nosso, nós temos isso como privilégio. Porque a Escritura ela é exposta com liberdade. Nós podemos compartilhar uns com os outros, podemos pensar diferente, conversar um com o outro. E isso não é problema nenhum. Até hoje está sendo assim. Não sei se vai continuar. Mas é o que nós temos. E a pergunta que é feita aqui é, será que vocês não sabem? É claro que sabem. Em seguida, ele acrescenta duas coisas, pelas quais eles deveriam ter distinguido entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. O primeiro é extraído do ouvir da palavra, a Escritura. Quando ele diz, será que vocês não ouviram? Ou seja, não foi dito isso para você? Você não ouviu? Aquele que tem uma família normalmente cristã e tem o hábito de domingo, por ser o dia do Senhor, e ele nos ensinar e levar seus filhos. E Deus pergunta, você já ouviu, não já? Ele está aprofundando isso. A segunda coisa que ele nos mostra é a repetição da imagem que foi descrita anteriormente sobre Deus e sua glória acima de todas as coisas. A segunda parte do verso 21 diz, será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? No verso 22 diz, ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra. E aqui a ideia é, existe um mundo e ele está acima do mundo e olhando para o mundo. A Escritura diz que os seus pés, em Isaías diz isso, os seus pés, ele está sobre a terra como sendo o seu estrado, onde ele firma. Mas o mundo está ali. Ele diz, olha, e as pessoas são como gafanhotos, tudo pequenininho. Tudo bem pequeno. Eu e você somos propensos a desconfiar. Tem gente que é desconfiado, por natureza. Você é assim? Você ouve alguma coisa, você vê alguma coisa, você sempre está assim. É como se fosse uma proteção. Isso é humano. Só que existe certa medida que deixa de ser humano e passa a ser desumano para com aquele que pensa assim. Porque ele não consegue acreditar em nada que vá além dele. Tem um desvio comportamental que é muito comum isso, chamado narcisismo. O narcisista, ele pensa nele. Ele é o centro. Ele faz tudo a seu favor. Ele quer que todos pensem, ouçam, falem, pratiquem o que ele quer. Ele tem um esvaziar de sentimento. Ele mostra um certo carinho, mas aquilo tudo é funcional para que ele possa ter um retorno que ele deseja. É só uma armadilha. Como é triste, o mundo está cheio de gente assim. Essas pessoas não conhecem a Deus. E a possibilidade é muito pequena.
porque o narcisismo não tem cura. Mas Deus está sentado na cúpula da terra, você acreditando ou não. Deus é verdadeiro e é Ele que age, você acreditando ou não. Ele existe, você crendo ou não. Ele ama, você crendo ou não. Ele é bom, você crendo ou não. Ele é misericordioso, você crendo ou não. Não somos nós que determinamos quem é Deus. É Ele quem determina quem nós somos, porque somos obras das suas mãos. Efésios capítulo 2. Feitura de Deus. A palavra feitura do texto de Efésios é poema de Deus. A palavra ali é poemê. Poema de Deus. Ele fez de forma harmônica, perfeita. E é isso que o texto está trazendo, um Deus que é glorioso. Mas nós somos propensos à desconfiança. Qualquer dificuldade nos faz vacilar. E é por isso que o profeta insiste várias vezes na confiança em Deus. Por quê? Para fortalecer o coração instável. Lembre. E eu sugiro para você, coloque na sua biblioteca de pensamentos regulares a palavra lembre. Milton, lembre. Eu falando para mim mesmo. Lembrando do texto da Escritura que diz, quando as coisas estiverem difíceis, fale para você mesmo como se Deus estivesse falando para você. Lembre-se. É o Deus que está reinando e reina sobre a sua vida. Você creu em Jesus, você entregou a sua vida a Cristo, Ele é o seu Senhor. Ele te ama, Ele vai cuidar de você. Lembre-se disso. O Espírito dele vai agir na sua vida e a seu favor. Lembre-se disso. A palavra de Deus traz respostas às suas dúvidas e angústias. Lembre-se disso. Deus está aqui. Lembre-se disso. Eu não estou só. Lembre-se disso. O verso 23 diz, é Ele quem reduz a nada príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Gente, ontem eu revi esse ponto aqui mais de uma vez, porque eu queria entender plenamente o que estava sendo dito. Nós podemos supor que príncipes, reis, a ideia aqui de aqueles que dominam, né? Os magistrados ou os juízes estão isentos dos destinos comuns das pessoas. Tipo assim, eles estão numa casta onde eles não sofrem coisas que as pessoas comuns passam. Não estão sujeitos a misérias que são comuns aos homens. Por quê? Porque enquanto eles estão no poder, eles acham que nada pode chegar neles. Eles têm os seus olhos ofuscados, embaçados. Quando nós olhamos para governantes que vão passando na história, e você lê livro de história, você vê que isso aqui é comum. O poder sobe de uma forma tão grande que o indivíduo diz, eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, determinar o que eu quiser, porque afinal de contas eu sou quem eu sou. E o texto diz que os magistrados, os juízes, eles têm um poder tão grande nas suas mãos, que se eles não se cuidarem, eles vão pensar desse jeito também. Só que o texto diz que o Senhor reduz essas pessoas e o seu poder a nada, num piscar de olhos. Se a mão de Deus é tão poderosa contra nobres, príncipes, juízes, magistrados, o que nós pensamos como ato de Deus para pessoas comuns como nós? E mais uma vez o que Isaías nos conduz, como uma multidão, é olhar para Deus e dizer, a vontade de Deus me basta, porque ali existe a graça de Deus. No verso 24 ele diz, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secar. É como se nunca tivessem sido plantados. A ideia é mais ou menos assim, você planta
E ali está começando a querer sair uma raizinha, aí você vai, arranca e joga para o lado, secou. É como se nunca tivesse sido plantado naquele lugar. O que o texto está dizendo é que tem pessoas que acham que são e agem como os outros, sendo sempre menores do que eles. Deus não gosta disso, porque Deus trata essas pessoas como aqueles que rapidamente são retirados da história, envergonhados na história, porque ninguém pode ter aquilo que é da glória de Deus. O perfeito é o Senhor, o santo é o Senhor, a verdade é Deus, a solução é Deus e vem dele. Ele está enfatizando que os príncipes são eliminados sem deixar rastros, como se nunca tivessem existido. E quando se fala a respeito deles, existe uma careta. Essas mudanças podem ser tão profundas que acabam eliminando completamente o nome dessa pessoa e a memória dessa pessoa, fazendo parecer que nunca existiram. Às vezes acontece isso com reinos prósperos. No verso 25 ele diz: com quem vocês vão me comparar? É Deus perguntando. A quem eu serei igual? A quem eu serei igual? É mais ou menos assim, vocês estão querendo me comparar? Então pega algum modelo, mostra aí, eu vou chegar e vocês vão olhar. Tem alguém que você pode pôr do meu lado e comparar todas essas coisas? Deus não aceita ser comparado a ídolos. E é exatamente assim que ele está ensinando os judeus, evitando que os judeus subestimem a força desses reinos e subestimem o poder de Deus. O que Deus está dizendo aqui é: eu fico indignado quando vocês fazem isso. E o último verso: levantem os olhos para o alto e vejam. Termina dizendo: ei, você quer entender tudo? Olha para os céus. E a ideia de olhar para os céus é olhar para aquele que está nos céus, é Deus. Mas não só olhar, mas veja quem está lá, é Deus. Olhe para o céu e veja, esse Deus é imensurável no poder, na glória, na força. Não aceita adoração que não seja Ele. Ele não aceita ser alguém minorado diante de qualquer coisa. Levantem os olhos para o alto e vejam. Nós temos momentos na nossa vida que nós agimos diante do medo. Já teve isso? Quando entrevistaram um pastor baiano que havia sido preso por ter apresentado uma matéria bíblica, e ele foi caracterizado, entre aspas, dentro de uma lei, como quebrando a lei. E ele diz: eu vivi durante muito tempo, sabendo que a Escritura ensinava isso, mas sem coragem de expô-la, porque eu tinha medo das reações. A minha esposa dizia para mim o tempo inteiro: você vai ter a Polícia Federal batendo na sua porta. E ele falou o que tinha que falar, que estava na Escritura. Nós tememos coisas duras e difíceis contra nós. Mas nós não podemos temer ao ponto de perdermos a confiança no Deus que é maior do que qualquer ameaça. Mas nós tememos. Portanto, não é em vão que o profeta Isaías repete que Deus é defraudado da sua honra quando nós colocamos a nossa esperança em outro lugar, em outras promessas.
Porque a única promessa e a quantidade de promessas que são boas e vão produzir vida e eterna, elas vêm de Deus. E é Ele que traz a segurança de que vai acontecer. O poder de Deus deve nos inspirar. O poder de Deus deve gerar em nós admiração. E estas verdades a respeito de Deus, elas precisam ser repetidas para nós mesmos. Para que não esqueçamos. Porque muitas vezes nós somos lentos e perdemos a motivação espiritual rapidamente. Quando eu era adolescente, eu ia em tudo quanto é acampamento. Eu era, como eles falavam, bicho de acampamento. Naquela época era muito comum, as igrejas faziam muito isso, intercâmbio. Ai, como é para bom. Mas não é do jeito que vai hoje não, tá? Era no lampião, limpando o lugar onde ficavam os animais lá, para a gente pôr os colchão no chão. Era coisas assim. Mas o mais importante é que a gente ia para lá para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, cantar louvores no violãozinho. Naquela época eles não deixavam a gente levar nem rádio. Não pode trazer rádio. Nós tínhamos momentos agradabilíssimos. Era uma motivação fantástica. No último dia nós tínhamos um culto chamado Culto da Fogueira. Alguém aqui foi já em Culto da Fogueira alguma vez? Já? Eita, pouca gente. É a joia. Eu fui em vários. Tinha várias motivações para o culto da fogueira. Uma delas é quem ia com você no culto da fogueira. Né? Ia sentar perto de você no culto da fogueira, que normalmente era um lugar frio, e a gente ia com um cobertorzinho. Era uma motivação humana. A outra se transformava quando o culto começava. Era o clímax, onde nós éramos confrontados com tudo aquilo que a gente havia aprendido durante aquela semana da Escritura. E não era incomum a gente cair em lágrimas. E fazemos declarações para Deus. E compromissos com o Senhor. Mas quantas vezes isso não durou mais do que uma semana? Nós somos lentos. Nós somos devagar. E muitas vezes nós não temos coragem de depender plenamente das promessas de Deus. E isso aponta o fato de nós não entendermos que Deus é a nossa garantia e não nós mesmos. Não havia nada de errado naquele compromisso, naquele momento lindo. O que há de errado está no coração do homem, não entregue e dependente plenamente de Deus e das suas promessas. O que Isaías diz? Olha, os líderes passam, os sistemas caem, a palavra de Deus permanece eternamente. E por último, Deus permanece para sempre. Se Deus chama cada estrela pelo nome, como diz esse texto, Ele não perdeu o controle da sua vida. Creia nisso. Concluindo, você pode estar ouvindo essa mensagem hoje e não sentir confiança, porque você não vive de promessas. Você tem vivido de outra forma. As coisas simplesmente vão acontecendo na sua vida e você vai administrando. Mas você não procura o planejamento de Deus para a sua vida. Com isso eu quero dizer que você está vivendo na dependência sua autodependência. Você está dependendo do que o mundo manda você fazer. Você provavelmente está servindo alguns interesses seus, colocados sobre ídolos que estão diante de nós todos os dias. Mas pode ser que a questão central sobre o seu relacionamento com o seu Criador não está correta.
Isso precisa ser feito. Você não tem garantia porque não tem um relacionamento com Jesus. Você conhece Jesus, você coloca a sua vida diante do Senhor Jesus, mas você não convive com Ele. Você vive em alguns momentos só com Ele. Você não tem garantia porque você não tem um relacionamento com Cristo. E eu quero convidar você a confiar em Cristo Jesus. Quero convidá-lo, e se o Espírito de Deus está lhe dando entendimento disso, que você creia no Senhor Jesus, para que você seja salvo das suas angústias para a paz. Mas se você já é cristão, talvez hoje você só precise ser lembrado de que o mesmo Deus que criou todas as estrelas do céu, e o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, é digno da sua confiança. E você sabe disso. Mas precisa ser relembrado, porque nós somos só frágeis. Sendo assim, converse com Deus. Ore. Cante para Ele. Adore-o. Leia a sua palavra. Considere-o como seu Senhor, acima de todas as coisas, inclusive as suas arrogâncias. A verdadeira garantia do cumprimento das promessas de Deus não está na capacidade e estabilidade do mundo. A nossa garantia não é isso. A nossa garantia está na sabedoria e soberania absoluta do Senhor Jesus sobre a nossa vida. A vida cristã, ela é vivida por promessa, ligada à garantia de Deus, que nos dá uma esperança de paz. No primeiro estudo nós vimos a promessa, hoje nós vimos a garantia, o próximo estudo nós vamos ver a esperança. São coisas interligadas. Mas tudo isso vem de Deus, porque Ele traz as nossas promessas. Ele é o garantidor de que tudo vai acontecer. E é Ele que me traz esperança e paz. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, toda bondade, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor providenciou essa palavra para o Teu povo, que estava vivendo dúvidas, angústias, estavam desesperados e sem esperança. A Sua palavra foi de encontro a eles, porque o Senhor traz respostas. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja pastoreando do mesmo jeito, com estas palavras, a minha vida e a vida de todos nós. Dê sentido à nossa vida cristã, Pai, para que possamos ajudar uns aos outros com aquilo que o Senhor tem nos dado. A Sua palavra, as Suas palavras, as Suas promessas, a Sua garantia e a Sua esperança. Se há entre nós alguém que não tem experimentado da alegria de estar na Tua presença como seu filho, jamais entregou sua vida a Cristo, que hoje seja um dia de alegria, de salvação, e início de comunhão íntima contigo, Pai. Opere no coração. E se hoje tem pessoas que já conversaram com o Senhor e entregaram suas vidas a Ti, mas estão frágeis, angustiados. Ó Deus, levem de novo esses irmãos à Tua presença, para que através dessa comunhão haja o contínuo pastorear santo, poderoso e eficaz do Senhor nas suas vidas. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nós te oramos em nome de Jesus. E nós imploramos
Que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito hoje e para todo sempre. Amém.